Salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo bem? Fala, Marquinhos, beleza? Tudo bem, tranquilo. E Marcelão Treisman. Fala aí, Marcelão, tudo bem? Fala, galera, boa noite. Nosso camarada, tranquilo, na boa, nosso camarada aí de conexão, está com a gente essa semana, nessa quinta-feira, 12 de janeiro, 13 graus em Mogi, chegando aqui no meu estúdio móvel. Marcelão vai estar com a gente já no nosso primeiro bloco para tratarmos de questões do sistema judiciário israelense como um todo e da política de uma forma geral. Vamos então passar para esse bloco para que o Marcelão possa, enfim, nos dar o ar de sua presença. É isso aí, gente. Nesse primeiro bloco a gente vai tratar então de toda essa confusão e toda essa questão que está sendo proposta aí uma reforma, né, no sistema judiciário israelense. Comentamos disso na semana passada, no último episódio. Foi quando saiu, né, na última quinta-feira, foi quando foi apresentada aí a proposta de reforma. E a gente trouxe o nosso querido amigo Marcelão Treisman para conversar com a gente, ele que conhece bem a legislação israelense e, enfim, o direito israelense, né, que ele já nos explicou aqui de outras vezes como funciona, e sempre que a gente tem uma questão aí relacionada à legislação israelense, né, ele é o nosso guru, né, vai sempre aí com a gente pelo Conexão Israel. Então, Marcelão, seja bem-vindo aí, brigadão por estar com a gente, mais um episódio. Enfim, a gente queria que você começasse explicando, a gente vai depois entrar nessa questão da reforma sendo proposta aí por esse governo, mas a gente queria que você começasse explicando para a gente como é que funcionou todo o processo. A gente já falou para os nossos ouvintes dos últimos episódios, eles já ouviram, né, que a gente já falou que Israel não tem uma constituição formada, mas tem leis básicas, né, que há uns anos atrás foram reunidas aí numa revolução, né, chamada uma revolução jurídica, uma revolução constitucional. Então explica para a gente aí como isso funciona e como é o sistema judicial, jurídico israelense como um todo, né? Beleza, Marquinhos. Cara, prazer inenarrável estar aqui no podcast. Boa noite para vocês. Para a gente entender, então, o que está acontecendo aqui hoje, né, em Israel, é importante entender essa discussão sobre a Constituição, se existe Constituição. Você falou que não tem uma Constituição formada. Na verdade, não tem uma Constituição formal em Israel. A gente tem uma Constituição que a gente pode falar que é uma Constituição informal. E por que isso, né? Explicando brevemente, toda essa discussão sobre Constituição em Israel começa antes até da criação do Estado, ali na partilha da ONU, no decreto 181 da ONU, que determinava a partilha da Palestina entre um Estado árabe e um Estado judeu, falava que os países formados teriam uma Constituição que seria promulgada pelo Congresso dos países, pelo Congresso eleito dos países, democraticamente. Como vocês sabem, o Estado palestino até hoje não foi formado ainda, isso vai acontecer algum dia, esperamos que em breve, mas Israel foi criado e começou a se discutir, então, a necessidade de criar uma Constituição, como determinava o plano da ONU. Logo que o país foi criado, existiu uma guerra, depois que teve a guerra e o país se estabeleceu formalmente e foi aceito pela ONU e por diversos países, começou a discussão, então vamos promulgar uma Constituição. E começou a ter muita crítica, muito embate em relação a fazer ou não uma Constituição. Primeiro, a população ortodoxa era totalmente contra, porque eles acreditavam que não podia ter nenhuma lei que tivesse uma Constituição, uma lei acima da Torá. Essa era uma explicação, né, que eles davam. E o próprio Ben-Gurion era contra, porque ele era muito influenciado pela lei inglesa, que na Inglaterra não tem uma Constituição, e ele achava que era totalmente possível você ter um país democrático sem ter uma Constituição. E teve muita discussão em relação a isso, e um membro do parlamento israelense chamado Harari, o primeiro nome dele é Izhar Harari, ele deu uma solução. Olha só, galera, está tendo muita discussão aqui. Eu tenho uma ideia. Vamos, em vez de agora sentar
convocar uma constituinte para a gente promulgar uma Constituição, vamos fazendo ela em parte. A gente vai legislando capítulo a capítulo, e quando o Congresso israelense decidir que acabou o trabalho, a gente junta todos esses capítulos num livro só que a gente vai chamar de Constituição. Ele foi muito aclamado, foi uma solução uma solução de Salomão, né? E assim foi feito. Então, desde 1950, que foi essa proposta do Harari, o Israel legislou diversos capítulos. Esses capítulos são conhecidos como leis básicas, que hoje são entendidas como leis superiores, né? Você tem leis regulares e leis superiores. Mas por que hoje elas são consideradas assim? Então, ao longo dos anos, a gente foi promulgando diversas leis básicas. São leis que organizam o Estado. Então, você tem lá, no final de 50, você teve a lei básica Knesset, que estabelecia ali as funções legislativas no parlamento. Mais para frente, teve lei básica presidente do Estado, que define ali os poderes do presidente, qual vai ser o procedimento de trabalho das eleições e as eleições de trabalho dele e como é que ele vai ser eleito. Você tem, sei lá, no final de 70, você tem a lei básica, o Exército, que define como é que vai ser o alistamento militar, e subordina, né, o Exército ao poder executivo e legislativo, né, que aqui é misturado. Em 1980, você tem outra lei básica famosa, que é a Lei Básica Jerusalém, capital de Israel, que estabelece ali que Jerusalém é a capital de Israel, que você assegura o direito de todas as religiões aos lugares sagrados, e você também, nessa lei também ficava claro que Jerusalém teria preferência no que se refere ao desenvolvimento da cidade. Nessa lei básica, é a primeira vez que a gente tem um artigo na lei que define que, para mudar essa lei, você precisaria de uma votação de mais de 80 parlamentares. Então, já começa ali essas leis que seriam a futura Constituição de Israel. Você tem uma lei que um artigo já define que vai ser um pouquinho mais difícil mudar ela. Não é uma lei comum, né? Não é uma lei comum que, com uma maioria comum não qualificada, pode mudar a qualquer momento. Essa lei básica de Jerusalém tem um quórum qualificado. E assim sucessivamente. Tá? Eu acho que foram 11, 12 leis básicas que foram criadas no total até hoje. Só que, até agora, não sei se vocês perceberam, são leis de organização do Estado. Né? Nenhuma lei até então falava sobre os direitos do indivíduo, né? Que numa Constituição, num país democrático, se espera, né, que esteja escrito e estabelecido os direitos do indivíduo como uma lei superior e mais difícil de ser mudada. E no início dos anos 90, se eu não me engano, em 92, o Congresso israelense promulga duas leis muito importantes. A primeira lei é a Lei da Liberdade de Ocupação, tá? Que ela garante o direito de todo cidadão, então não é mais a organização do Estado, é o cidadão, de trabalhar no que ele quiser. Ele pode ter qualquer ocupação, profissão, comércio, desde que não se contrarie os valores do Estado. E uma outra lei, a lei talvez mais importante criada em Israel, que é a Lei da Dignidade da Pessoa Humana, que é entendida em Israel como a Carta dos Direitos Humanos no país, que ela define direitos humanos básicos de liberdade, liberdade de expressão, privacidade, e garante a defesa, né, do indivíduo. E por que essas leis, as últimas leis que eu citei, são importantes? Por duas questões básicas. Assim. Primeiro, que são as primeiras leis que está expresso no texto da lei que Israel é um país judeu democrático. Se ancora nos valores judeus democráticos que foram originados na Declaração de Independência lá atrás, em 1948. E a segunda questão muito importante é que essas leis contêm no próprio texto deles um bloqueio legislativo. Né? Como assim?
nas duas leis, tanto na liberdade de ocupação quanto na dignidade da pessoa humana, está escrito assim, eu vou fazer uma tradução direta, tá? Não haverá violação de direitos regulados por essa lei, exceto por lei que se compatibilize com os valores do Estado de Israel, designada a um objetivo próprio e evidente e na proporção necessária. Ou seja, falando um português um pouco mais simples, né, menos jurídico, na própria lei, liberdade de ocupação e dignidade da pessoa humana, está falando que essas leis não poderá existir nenhuma lei contrária a elas, a não ser que seja compatível com os valores do Estado de Israel, né? Que vai ter o mínimo dano ao indivíduo e vai ter que ser proporcional, né? Num tempo temporária, vai ter que ser um dano muito pequeno. Então, é a primeira vez em Israel que a gente tem uma barreira legislativa. Você não vai poder ter nenhuma lei regular ou mesmo lei básica em Israel que contrarie os valores que estão ali nessas duas leis, as últimas leis que eu citei. Essas leis foram promulgadas, foram recebidas com muita alegria pela comunidade jurídica, né? Porque são leis ali protegendo realmente o indivíduo. Pois é, Marcelo, mas aí, no início dos anos 90, né, o presidente da Suprema Corte, o juiz Aaron Barak, ele decreta uma revolução jurídica, né, revolução constitucional, Maperá Hukatit, como se fala em hebraico, que, enfim, não sei qual seria a tradução ideal, acho que jurídica seria literalmente mais correto, mas na prática, acho que a gente está falando de revolução constitucional, né? Enfim, que é muito comentada até os dias de hoje, inclusive nessa proposta sobre a qual a gente vai falar agora, daqui a pouquinho, de reforma no Poder Judiciário. Muito se fala sobre essa revolução constitucional do Aaron Barak, inclusive ele opinou sobre a reforma, ele foi crítico, né, já dando spoiler, e recebeu críticas depois do Yariv Levin, que é o ministro da Justiça, que propõe essa reforma, enfim. Mas o que foi que ele fez que alterou a configuração, a conjuntura jurídica existente naquele momento? Isso. Então, em 95, teve um julgamento que foi o palco para que fosse anunciado essa revolução constitucional, né? E é um caso simples de cobrança que mudou para sempre, né? Pelo menos até agora, o futuro de Israel e o arcabouço jurídico, né, de Israel. Então, qual é o caso concreto? Israel promulgou uma lei simples que anistiava o empréstimo que agricultores tinham pegos com bancos. Eu não sei exatamente os detalhes do caso em si, mas é esse o pano de fundo. Uma lei simples que dava uma anistia, talvez integral ou parcial, a agricultores. Os bancos, né, o Banco Mizrahi, ele apelou à Suprema Corte e falou assim, olha só, essa lei que Israel promulgou aqui, ela fere o direito à propriedade, que está na lei básica, dignidade da pessoa humana dignidade da pessoa humana. E, portanto, essa lei tem que ser anulada, porque ela está ferindo o meu direito à propriedade. E não pode ter nenhuma lei que vá de encontro à lei básica. Esse chegou até o julgamento, foram 9 juízes que julgaram esse caso. A Suprema Corte decidiu que, sim, é verdade que essa lei causava um dano no direito da propriedade, mas ela estava de acordo com o que a própria lei falava, porque ela era proporcional, ela era temporária e, portanto, não seria inconstitucional. Não teria nenhum problema essa lei que dava anistia. Então, no fundo, bottom line, o banco perdeu. Mas, dentro desse julgamento, que foi logo depois que essas duas últimas leis que eu citei foram promulgadas, teve uma discussão muito importante. Até que ponto uma lei básica seria superior a uma lei simples? E até que ponto a Suprema Corte teria o direito de anular uma lei com base, embasando em seu argumento, a contrariedade a uma lei básica. O Aaron Barak, que era o chefe da Suprema Corte, o presidente da Suprema Corte nessa época, disse, então, que o trabalho do Harari, que lá em 1950 havia sido terminado,
que essas leis promulgadas até então como leis básicas já estavam prontas para serem colocadas num livro que se chamaria Constituição, e que, a partir desse momento, estava declarado a possibilidade da Suprema Corte se envolver no cancelamento de leis, tanto leis básicas como leis simples. E isso é considerado uma promulgação informal. Por que informal? Porque, de uma forma geral, a Constituição de um país é feita pelo poder legislativo, através de uma Assembleia Constituinte. Em Israel não teve uma declaração do poder legislativo. Foi uma declaração do poder judiciário, num caso concreto, que definiu, olha só, o trabalho do Harari, que a gente começou lá em 1950, acabou. A Suprema Corte de Israel tem o direito de intervir e cancelar leis que estejam em desacordo com as leis básicas. Deixa eu fazer duas perguntas. Perdão. Okay. Principalmente a lei de liberdade de ocupação e a lei da dignidade da pessoa humana, que determina essa barreira ali legislativa, entendeu? Então, aí eu tenho 3 perguntas agora para fazer. Eram 2, viraram 3. A primeira é a seguinte: por que principalmente essas duas, né? Já que você comentou agora isso. A segunda pergunta é a seguinte: antes do Aaron Barak tomar essa posição, os juízes da Suprema Corte eles não podiam intervir e cancelar leis que tivessem em desacordo com a lei básica ou com algum outro princípio jurídico. Enfim, se existe alguma jurisprudência que a Suprema Corte tivesse lançado mão para cancelar a lei. E a terceira pergunta é como se portou o resto da Suprema Corte, o resto dos juízes da Suprema Corte, quando o Aaron Barak optou por tomar essa decisão. Ok. A grande diferença dessas leis são que, tanto na liberdade de ocupação como na dignidade da pessoa humana, tem essa barreira legislativa, que não existirá a violação de direito que está descrito nessa lei, a não ser que a lei promulgada seja de acordo com os valores do Estado, que tenha um objetivo muito claro e que seja proporcional. Tanto na liberdade da ocupação como na dignidade da pessoa humana, a gente tem esse texto, o que não tem nas outras leis básicas, né? Então, a partir desse momento que em 2 leis básicas se determinou que elas são superiores, por causa desse texto que eu acabei de citar, o Aaron Barak entende que não tem mais necessidade de esperar. A gente pode determinar, existem leis superiores em Israel, elas são as leis básicas, em particular essas últimas 2, e eu posso cancelar leis que estejam em desacordo com as leis básicas. Com relação como foi a recepção dos outros representantes da Suprema Corte, o voto do Barak foi o voto da maioria. Se eu não me engano, foi 8-1 ou 7-2 essa decisão, e foi super bem recebido, porque até então era muito difícil você defender o indivíduo de forma sumária, falando assim, essa lei está em desacordo com uma lei básica. Acabou, pronto. É claro aqui pelo texto que ela está... Se a gente decide hoje que árabes não poderão mais estudar nas faculdades em Israel, é uma lei que diretamente fere a lei da dignidade da pessoa humana e ela, sumariamente, muito rapidamente, vai ser anulada. Antes dessas 2 leis e antes da Revolução Constitucional, sim, se cancelou leis em Israel, mas era necessário você buscar quais eram os valores do Estado de Israel. Era uma discussão muito maior, muito mais genérica, muito mais difícil de chegar em alguma conclusão. Com a Revolução Constitucional, ficou muito mais fácil você cancelar leis que causassem algum dano à estrutura do Estado, mas principalmente ao indivíduo. Ok, e como o resto da Suprema Corte se portou em relação a isso? O que eles falaram? O que mais foi comentado? Eles apoiaram o Aaron Barak? Teve divergência? A grande parte apoiou. Existiu uma minoria que criticou a lei justamente pelo medo de que, a partir desse momento, haveria um desequilíbrio
muito grande nos poderes. Seria muito mais fácil para o Poder Judiciário intervir no processo legislativo. Essa eram os próprios juízes que estavam compondo ali a minoria levantaram essa questão, que até hoje é usada para atacar a Revolução Constitucional que foi feita ali no início dos anos 90. Uma coisa que eu acho que é importante falar é sobre essa questão da Piscat Gabrut, né? Vamos falar um pouco sobre isso? Então vamos lá. Piscat Gabrut, para o ouvinte que perdeu os últimos 2 episódios sobre os quais a gente falou sobre isso, a tradução literal seria o parágrafo da superação, né? Que é um parágrafo inciso, não sei, a ser inserido na lei Kavod Adam Vechirutó, né? A lei da liberdade, do respeito e a liberdade do homem, do ser humano, que permitiria a Knesset, ou seja, ao parlamento, passar por cima de uma decisão da Suprema Corte se ela cancelasse uma lei, alegando que essa lei contraria essa lei básica do respeito, enfim, respeito ao ser humano e a sua liberdade, né? Essa lei ela já existe, esse parágrafo, na verdade, já existe na Lei de Liberdade de Ocupação, né? E agora eles querem inserir também, ou seja, o projeto da reforma, entre outras coisas, inserir esse inciso na lei, né, de respeito ao humano e sua liberdade. E o que está sendo discutido agora, na verdade, o que está sendo discutido não, o que o governo quer impor, a coalizão quer impor, é que vai ser uma minoria simples, ou seja, 61 parlamentares, que é basicamente a minoria, né, é o mínimo que uma coalizão precisa para existir, né, poderia passar por cima de uma determinação judicial, no caso da Suprema Corte cancelar uma lei por considerá-la inconstitucional, né? Ou seja, tirar uma das principais prerrogativas que uma Suprema Corte de Justiça tem, que é ser a interpretadora da Constituição, no caso. Já existe essa possibilidade em uma lei, e agora não está claro se eles querem colocar isso para todas as leis, ou somente para essa lei básica. A gente sabe que para essa lei básica, com certeza, mas enfim, a gente sabe que essa lei básica, né, ela é praticamente a única lei que, a partir da Revolução Constitucional, ela foi usada pela Suprema Corte para cancelar leis que estariam em contradição com ela. Foram 22 cancelamentos de leis da Suprema Corte a partir dos anos 90, né, a partir da lei de respeito ao ser humano e sua liberdade. E, se não me engano, dessas 22, 20 foram em cima dessa lei, foram prerrogativa dessa lei. Então, o que você quer comentar sobre isso, Marcelo? Essa questão da Piscat Gabrut é interessante. Como é que você traduziu Piscat Gabrut? Parágrafo da superação, ou inciso da superação. Muitas vezes a gente entende, as pessoas têm um entendimento de que a Suprema Corte vai dar uma decisão e a Knesset, o parlamento israelense, vai poder cancelar essa decisão do Knesset. Não é exatamente assim. Esse artigo de superação, né, numa lei, ela vem do direito canadense, ela já existe na legislação israelense, como você citou, tem uma piscat, um artigo, um artigo de superação na própria liberdade de ocupação. Como é que ela surgiu aqui em Israel a primeira vez? Só para vocês entenderem. A gente falou da lei da liberdade de ocupação que permite toda pessoa trabalhar no que ela quiser. Logo depois que foi promulgada essa lei, chegou um caso na Suprema Corte de uma empresa que queria importar carne de porco para Israel, que até então era proibido. Olha só, tem uma lei básica aqui, uma lei que fala que eu posso trabalhar com o que eu quiser e eu trabalho com importação de carne de porco, carne não kasher. A Suprema Corte julgou esse caso, entendeu que não sei se era uma lei ou um decreto, era inválido, estava de encontro à lei básica, à liberdade de ocupação, e cancelou, permitiu a essa pessoa trazer carne kasher em Israel. Obviamente foi um escândalo no país, os partidos ortodoxos, mais uma vez, apontaram o ativismo judiciário em Israel, que estava indo em desacordo às aspirações do povo judeu, à religião judaica. A solução que eles deram para isso foi
fazer um tikkun, um conserto na lei básica Liberdade de Ocupação. Ou seja, ela foi promulgada em 92 e teve um conserto nela ali em 93, 94. O que eles fizeram? Eles inseriram uma coisa que é esse artigo de superação, que fala assim, olha só, se existir uma lei que vai de encontro à Lei Básica Liberdade de Ocupação, ela pode existir se for uma lei aprovada pela maioria dos parlamentares que indique que a Lei Liberdade de Ocupação está sendo superada e que ela seja temporária. Logo depois que eles fizeram esse conserto na lei, o parlamento promulgou uma nova lei que proibia a importação de carnes de porco. E nessa lei, proibia a importação de carne não kasher para Israel. E nessa lei está lá, ela vale por 4 anos, e ela, obviamente, foi prorrogada por muitos anos. Eu não sei como é que está o status jurídico de importação de carne não kasher hoje, mas isso aconteceu, né? A lei falava que era proibido e que estava sendo superada a Lei Liberdade de Ocupação. Então, não é que existiu uma decisão, ela foi cancelada. A Piscat Gabrut, né, o artigo de superação, ela insere em algumas leis a possibilidade do parlamento israelense promulgar leis que deem um drible, né, nas leis básicas. Nesse caso, foi a liberdade de ocupação. Olha só, pode ter lei, mas ela tem que ser temporária e ela tem que estar falando que existe um dano à lei básica à liberdade de ocupação. O que o parlamento israelense atual está querendo fazer, o que a gente entende, né, é fazer a mesma coisa que existe na lei liberdade de ocupação, com esse artigo de superação, colocar ele também na lei de dignidade da pessoa humana, porque eles entendem que muitas leis em Israel, a maioria delas, você citou 22 leis foram canceladas pela Suprema Corte, a maior parte delas se ancoram na lei de dignidade da pessoa humana. Então, eles querem ter a possibilidade de fazer uma lei que seja temporária, que seja aprovada pela maioria dos parlamentares, maioria simples, 61, e que traga um equilíbrio aos poderes no país, que impeça a Suprema Corte cancelar qualquer lei com base numa norma constitucional, como se a lei estivesse em desacordo com uma lei maior. É isso que eles querem. Não é a possibilidade de cancelar uma decisão, é a possibilidade de criar uma lei que dê um drible na lei básica dignidade da pessoa humana e sua liberdade. Vocês entenderam? É um pouquinho complicado, mas é isso. Não, ficou claro, ficou claro. Não, ficou claro, cara, ficou claro. Ficou claro. Muita gente acha que é para cancelar, entendeu, uma decisão. Não é. Eles querem... Os partidos hoje, eles entendem que existe um desequilíbrio e eles querem ter a possibilidade de criar uma lei que esteja escrito lá. A gente sabe que essa lei não respeita a lei básica da dignidade da pessoa humana, mas mesmo assim a gente quer fazer porque esse é o desejo dos representantes eleitos pelo povo. E o Suprema Corte do país não tem o direito de intervir nessa lei. É basicamente isso. Mas aí, no caso, deixa eu só perguntar, então, no caso, esse drible que eles querem dar na lei, ele poderia ser aprovado com uma minoria, no caso, com 61, minoria simples. Então, não está claro ainda. O que se fica claro é que eles querem colocar um artigo muito similar ao que a gente mencionou agora na Lei de Dignidade da Pessoa Humana, que hoje não tem esse artigo lá, eles querem inserir. E aí, depois que eles inserem isso, o parlamento está livre para criar uma lei igual à proibição de fazer importação de carne de porco, né? Que até então era impensável você fazer uma lei dessa, porque estaria ferindo a liberdade de ocupação. Agora eles querem fazer uma lei que talvez vá ferir a dignidade do indivíduo, né? O direito à privacidade. São direitos básicos, são os direitos que, se a gente puder fazer uma comparação, é o que está no artigo 5º da Constituição brasileira, está ali defendendo o indivíduo, né?
Uma das razões que a gente entende foi, há pouco tempo atrás, teve uma lei simples que determinava, João, me corrija se eu estiver enganado, mas determinava a expulsão dos imigrantes ilegais em Israel. A Suprema Corte cancelou essa lei, falou que essa lei não era proporcional, que essa lei não atingia um objetivo claro, que essa lei estava ferindo a dignidade do indivíduo. E eles falam assim, olha só, cara, isso aqui é uma decisão executiva, né? É uma decisão. O prefeito sabe se os imigrantes ilegais estão interferindo no funcionamento da cidade. O Suprema Corte não pode intervir aqui. Eles poderão, se isso for concretizado, eles conseguirem inserir um artigo de superação na lei de dignidade da pessoa humana, eles vão poder fazer uma lei muito parecida com o que eles tentaram alguns anos atrás. E não vai ter nada que vai poder segurar, não vai existir nenhuma barreira, porque existe eu diria, uma válvula de escape ali nessa lei básica, nessa norma constitucional. Está ali na lei falando, olha só, pode sim, pode ter uma lei, desde que seja temporária, desde que diga que está ferindo essa lei básica aqui, e se for aprovada com uma maioria simples. A questão, a gente não sabe ainda qual vai ser a maioria, a gente não sabe quais leis que eles vão promulgar, a gente só imagina, né? Pelo caráter e característica desses partidos que estão no poder hoje e por tudo que eles sempre falaram. E é isso que assusta, né? Eu, pessoalmente, eu não sou contra um artigo de superação. Eu acho interessante essa discussão sobre o equilíbrio de poderes. Eu acho que tem que ter esse processo de check and balance, né, entre os poderes. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Cada um não tem nenhum superior ao outro. Certamente, a Revolução Constitucional coloca o Supremo numa posição de mais vantagem. Ela tem realmente a possibilidade de intervir nas leis que estão sendo promulgadas no país. Mas e talvez esse artigo de superação seja uma forma da gente, sei lá, se tiver uma guerra em Israel e a gente tiver que nenhuma guerra, vou dar um exemplo mais simples. Se tem uma pandemia em Israel, uma coisa um pouco... nem dá para imaginar, né? Imagina que o Estado determine que é muito contagiosa essa doença e que todo mundo tem que instalar agora no seu celular um programa que vai te seguir o tempo inteiro para saber se você está em casa, se você está respeitando a quarentena ou não. Isso, de certa forma, estaria prejudicando o direito de privacidade. E poderia ser cancelado pela Suprema Corte, se isso fosse questionado, porque ela está indo de encontro a essa lei básica. E o parlamentar que hoje quer inserir esse tipo de artigo fala assim, olha só, isso aqui é uma decisão do governo, do funcionamento do Estado. Eu decido. Você não pode se meter na minha lei. Então, é uma forma de você fazer, de novo, o equilíbrio dos poderes, mas tem algumas perguntas, né? Qual é será uma maioria qualificada? Eu acho que sim, né? Principalmente numa lei tão importante quanto a lei de dignidade da pessoa humana que protege o indivíduo. Você não pode ter uma lei qualquer, porque, senão, se você pode fazer qualquer lei com uma maioria simples, quem é o poder, quem é aquele que vai controlar o fervor da maioria? A democracia não se mede só por isso, né? A gente mede muito a democracia pela forma pela qual as minorias são tratadas aqui em Israel, em qualquer país democrático. Então, eu acho muito complicado você ter uma Piscat et Gabrut, um artigo de superação numa lei que protege o indivíduo. Acho muito complicado que seja maioria simples. E acho muito complicado que essa discussão esteja sendo feita agora com esse tipo de parlamentar que a gente tem no poder em Israel. Beleza, eu tenho só um comentário, mas, enfim, a reforma, ela prevê uma série de coisas, né? Ela prevê, na verdade, que se cria a lei básica, a legislação, né, que dentro dela estaria praticamente toda a reforma, né, que vai ser uma lei que não existe até hoje, né, que diz que deve ser feito para legislar, né? Enfim, e dentre elas várias coisas. E dentro da reforma, além da Piscat et Gabrut,
Eu vou comentar só mais essa parte, porque eu acho que isso é... Enfim, Sim. o resto a gente passa para o próximo bloco, para outros assuntos. Mas o Yariv Levin foi consultado, a jornalista do Canal 13, esqueci agora como é que é o nome, Tamar, a que era principal, e agora, enfim, Tamar Istov e Shalom, não sei. Ela contou... Tamar e Shalom. Pois é, ela falou para ele, tá bom, então o que é? Então você está tirando totalmente o poder da Suprema Corte de decidir que uma lei ela não é constitucional. Ele falou, não, na minha proposta, eles podem tomar essa decisão. Só que tem que ser 11 dos 13 juízes. Ou seja, 11 dos 13 juízes têm que estar de acordo não basta uma maioria simples, né? Basta a maioria simples da Knesset para lançar a mão da Roquit Gabrut, mas para os juízes que poderem cancelar uma lei tem que ter 11 dos 13, né? Que é, sei lá, 80%, mais de 80% dos juízes. Enfim. E aí hoje a Esther Hayut, né, numa atitude sem precedentes na história do país, enfim, ela foi ela deu uma entrevista coletiva, na verdade, fez um pronunciamento coletivo, detonando a proposta de reforma, dizendo que isso... A Esther Hayut, só explica a presidente da Suprema Corte. Isso. A presidente da Suprema Corte de Justiça, é verdade, detonando o projeto de reforma, dizendo que ele seria a destruição do sistema judiciário israelense, do poder judiciário. Ela fez críticas à Piscat Gabrut, fez críticas à comissão para formação, para nomeação de juízes, fez crítica ao fim do Ilata Svirut, que é o precedente de razoabilidade que a gente comentou, do bom senso, né, que a gente comentou aqui na semana passada. Enfim, fez críticas a quase tudo, né, da reforma, ou a tudo praticamente, a 5 pontos especificamente. Ela se somou, na verdade, ao Aron Barak, à conselheira-geral da Knesset, a uma série de procuradores gerais da Knesset que também se manifestaram, todos eles muito críticos à reforma e com muito receio, dizendo que isso vai acabar com a justiça. Que isso vai ser o fim do sistema judiciário, que em vez de balancear as coisas, que nem o que ele está propondo, na verdade vai fazer reduzir o sistema judiciário a insignificante, porque, enfim, ele vai politizar, segundo o que ela disse, vai politizar totalmente o sistema judiciário. Você concorda com essa crítica da Esther Hayut, Marcelão? Você falou muita coisa. Eu acho assim, a gente ainda não tem nada muito concreto, né? A gente não sabe qual é o texto da lei, a gente não sabe qual é a maioria que eles vão realmente conseguir passar. Você falou agora de 2 propostas. A gente discutiu agora sobre o artigo de superação. Se for só isso, o artigo de superação na Lei de Dignidade da Pessoa Humana, eu acho ruim, mas eu não acho o fim do país, né? Porque eu entendo que se for necessário que se cancelar uma lei, a lei será cancelada. Ela não vai ser cancelada com base na lei de dignidade da pessoa humana. Ela vai ser, a Suprema Corte aqui vai ser criativa o suficiente para cancelar leis com base em outras leis básicas. Quem for fazer o pedido de cancelamento de uma lei específica vai fazer isso se eles conseguirem passar esse artigo de superação na lei de dignidade da pessoa humana. Ele vai conseguir, o argumento dele vai ser com base em outra lei. Sobre a questão do argumento da razoabilidade que eles querem acabar e está dentro dessa reforma jurídica que eles querem fazer, é ruim, mas a Suprema Corte é criativa o suficiente de criar e ter um poder retórico de decidir com base em outro argumento. Não vai ser razoabilidade, vai ser outra palavra que eles vão fazer. Em contrapartida, se eles criam uma nova lei básica que se define uma forma de sempre, não importa a lei, você sempre vai poder promulgar uma lei que esteja em desacordo com as leis básicas, a palavra final será sempre do Knesset, do parlamento, isso muda. Se antes se entendia que existia um desequilíbrio em prol do poder judiciário, agora vai ter um desequilíbrio em favor do poder legislativo. O que eu falei antes, como é que você contém o fervor da maioria. Você não vai ter mais o check and balance. Então, eu acho que a gente tem que, ainda sem pânico,
atentos, entender o que vai ser proposto de forma concreta para a gente poder analisar. Se for uma lei básica que vá desequilibrar os poderes, eu acho um problema muito grande, eu acho um atentado, sim, à democracia. Tenho medo e preocupação sobre o futuro de Israel. Se for só o artigo de superação com o cancelamento do argumento de razoabilidade, é ruim, principalmente por quem está propondo, mas ainda não é o fim do país. Acredito que o Poder Judiciário tem força para garantir a continuidade das instituições democráticas em Israel. A gente vai ter que driblar, vai ter que rebolar bastante, mais do que antes, mas a gente vai conseguir segurar. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas, no caso, né, a introdução de um artigo desse na lei da liberdade do ser humano, né, você tem aí uma ameaça direta às minorias que vivem aqui em Israel, né? Minorias sociais, minorias étnicas, enfim. Você passa a ter a possibilidade da criação de leis que coloquem em risco essas minorias, não? Você tem a possibilidade da criação de leis que coloquem em risco essas minorias, porque na lei de dignidade da pessoa humana, a própria lei vai permitir ao Poder Legislativo que se crie leis que estejam em desacordo com o que está escrito ali. Mas Exato. Eu entendo que a gente, se for só nessa lei, a gente vai encontrar outras leis que não tenham esse artigo de superação, e a gente vai embasar o pedido de cancelamento da lei numa lei que cause um dano a alguma minoria. A gente vai encontrar alguma outra lei que vai permitir que a gente cancele essa norma. Até que os caras coloquem um artigo de superação em toda a lei de Israel. Toda a lei. Entendeu? Agora, existe um problema grande, que é essa lei, a Hakiká, né? A legislação que o João citou, porque aí você não tem que mais esperar que eles coloquem esse artigo em toda a lei. É uma lei geral. Sim, entendeu? claro. Agora, meu irmão, qualquer lei a gente pode fazer se for com maioria simples. Não só uma lei que esteja em contrariedade à lei de dignidade da pessoa humana, falando que essa lei que a gente está fazendo está causando dano, a gente sabe disso, e é temporária, entendeu? Eu não sei o que vai estar nessa nova lei básica que eles estão agora propondo e mencionando. A gente tem que esperar. Se isso passar, é um perigo. A própria definição do que é temporário também, né? Claro. Porque o temporário, no momento em que você vai renovando, ele deixa de ser temporário no momento, né? Acho que isso é importante também, né? Ter alguma definição aí para... É preocupante, cara. É preocupante porque a gente sabe que quem está no poder hoje não são democratas, né? Isso, não são democratas. exatamente. E tem um discurso preconceituoso, um discurso de perseguição mesmo a minorias. Então, por que eles querem inserir isso agora numa lei tão importante de proteção ao indivíduo? E por que eles querem desequilibrar tanto, tirar o poder do Poder Judiciário, né? Porque, obviamente, puxando um pouco a sardinha para a minha área profissional, eu entendo que num país que não tem a Constituição, o Poder Judiciário tem um papel mais proeminente no funcionamento do país. Você não tem uma barreira. A Constituição é uma barreira legal, né? Falando assim, olha só, nenhuma lei pode estar em desacordo com isso aqui. Até então, um país sem Constituição, sem uma Constituição formal, demanda um poder judiciário forte. Eu entendo as críticas, e entendo que existem mecanismos da gente, de novo, balancear um pouco mais os poderes. Mas o que se está propondo agora é realmente... Perguntaram para o Aron Barak, o que você faria se passassem e você fosse juiz? Ele falava, eu pedia para pendurar a minha chuteira, entendeu? Porque eu não tenho o que fazer sentado no tribunal. Toda a minha interpretação de lei acabou, porque o Poder Legislativo vai ter um poder de fazer o que ele quiser, sem qualquer possibilidade de que o indivíduo ou que alguém apele contra essa lei. É isso. É realmente extremamente preocupante o que está por vir aí. Vamos ver quanto isso vai ser aprovado.
mais uma vez, né, como na semana passada, manifestação novamente aí marcada para esse sábado agora em Tel Aviv. Outras manifestações aconteceram também pelo país hoje e tudo mais, mas enfim, mais uma manifestação para esse sábado agora, manifestação quente, inclusive. Bom, Marcelão, queria te agradecer aí pela sua presença, ilustre presença no nosso podcast. Obrigado pela aula, pela explicação, é sempre bom tê-lo com a gente. Valeu, cara, um prazer grande. Espero que tenha esclarecido mais do que causado confusão aí na cabeça de vocês, da galera que está ouvindo. Não é um tema muito simples, mas obrigado aí pelo convite. Vamos se ver em breve. Te espero lá sábado, na manifestação. Vamos que vamos. Obrigado a você, Marcelo. Um abração. Abração. Bom, gente, vamos lá então para o nosso segundo bloco para a gente tratar aí da política israelense essa semana. Primeira notícia do bloco é sobre a aprovação em primeira leitura no parlamento israelense essa semana, uma lei que tira a cidadania, que possibilita, né, a retirada aí da cidadania de quem tenha cometido um ato violento, né, e receba dinheiro da autoridade palestina. Ou seja, alguém que tenha cometido um ato de terror e tenha cidadania israelense, essa pessoa poderá aí perder a cidadania israelense com a aprovação dessa lei. E aí, João, o governo começa a tomar medidas, né, extremamente severas contra determinadas minorias aqui dentro. Sabe o que é pior, Marquinhos? É que não é o governo, não, porque tem parlamentares do Yesh Atid e do campo republicano, do Benny Gantz, que são coautores dessa lei aí, né? Essa lei tem autores de 6 partidos, hein? O Likud, o Yadut Torá, os 10 da Torá, o sionismo religioso, o Força Judaica, o Azul e Branco, o Campo Republicano e o Yesh Atid. Tem parlamentares de 6 partidos assinando essa proposta de lei, que já passou em primeira leitura. Enfim, se tem membros da oposição também, é muito pouco provável que ela não passe. Que aí, o que diz essa lei? Que pessoas que tenham cometido atos violentos, né, aqui em Israel, e que, somado a isso, recebam pagamento da autoridade palestina, perderão a cidadania israelense. Poderão perder a cidadania israelense, mas na prática essa é a ideia da lei. Tá? Por que essa lei está sendo proposta assim? Porque a gente sabe que a autoridade palestina ela indeniza, né, pessoas que foram presas, que passaram por alguma situação problemática por terem lutado contra a ocupação, de alguma maneira. Okay? Sendo essas ações violentas ou não. Né? E, enfim, algumas dessas pessoas que fazem isso são cidadãos israelenses, né? Em geral árabes, em geral, para dizer que quase todos, né? 99,9% árabes. Então, por conseguinte, a gente pode dizer que essa lei é uma lei que visa retirar a cidadania de árabes israelenses que estejam envolvidos com a causa palestina. Okay? Enfim, os deputados que estão propondo isso estão dizendo um absurdo. Está aí a autoridade palestina, que não é nosso parceiro, não é nosso amigo. É mentira, porque não é nosso parceiro, mas enfim, que são nossos inimigos, que estão, enfim, defendendo uma causa oposta à nossa e que estão sustentando atos violentos, atos terroristas, que não necessariamente atos terroristas, né? Presos em manifestações também podem ser enquadrados nisso. Quem agrediu soldados, agredir soldado pela lei internacional não é considerado terrorismo, é considerado guerrilha, mas enfim. E por aí vai. E aí o Ahmed Tibi, que é um deputado do partido Tal, né, ele fez um discurso na Knesset dizendo que essa é uma lei racista, hein? Que o único objetivo dela é tirar a cidadania de árabes israelenses. E aí um dos membros do Likud, que assinou essa lei, cujo nome eu nem me lembro, está lá atrás na fileira do Likud, que ele respondeu ao Ahmed Tibi e falou: então, você está dizendo aqui claramente que você prefere um assassino judeu do que um assassino árabe. E o cara do Likud falou: é verdade, eu prefiro um assassino judeu com um assassino árabe. Ou seja, ele explanou o racismo dele, a xenofobia dele, assim, na cara dura, na frente de todo mundo. E aí o Ahmed Tibi concluiu a fala dele dizendo: por que vocês não propõem? Porque até agora, eu estou na Knesset há quase 30 anos, porque até agora eu nunca vi nenhum de vocês propor retirar a cidadania do Yigal Amir, né, do assassino do Yitzhak Rabin. Agora eu quebrei um protocolo nosso e falei o nome do assassino. Por que até agora, desde então, enfim, até agora nenhum de vocês propôs retirar a cidadania dele? E ele falou: eu estou aqui nessa casa há um tempão, nunca vi.
porque vocês, no final das contas, não estão preocupados com... O problema de vocês não é o assassinato, o problema de vocês é o sujeito ser árabe, né? Não é a violência, não é o terrorismo. O problema de vocês é o sujeito ser árabe. E você não tem resposta para esse questionamento, porque essa lei ela só se aplica, nesse caso, a pessoas que recebem dinheiro da autoridade palestina. Né? Enfim, se a lei fosse para retirar a cidadania de pessoas envolvidas com casos de terrorismo, seria uma coisa, mas, enfim, que também é questionável, né? Você tirar a cidadania do sujeito, enfim, é questionável demais, porque o que seria, enfim, qual seria a jurisprudência para isso, qual seria a razão. Mas, enfim, essa lei teria alguma lógica, pelo menos, do ponto de vista nacional e não racista, né? Mas da maneira como ela está sendo colocada, o Ahmed Tibi, ele, enfim, matou a charada ali muito fácil, né? Foi muito simples para ele atacar o projeto de lei. Mas não vai adiantar nada. O Ahmed Tibi tendo explanado isso, não vai adiantar nada. Pois é a primeira lei, o governo começa a se movimentar, né, nesse sentido aí de ataque às minorias, não tinha minoria palestina aqui dentro de Israel, e é só o início. É só o início. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre uma medida aí tomada pelo ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que adiaram aí o aumento na energia, na água e na gasolina. Tá caro, hein, João? Tá caro demais. A cada dia que passa a gente sente isso e, enfim, o governo tem que tomar medida para diminuir o custo de vida. Mas é um pouco populista isso aí, cara? Assim, o Smotrich não queria que a primeira medida dele fosse já liberar um aumento da energia na casa dos 70%, né? Então ele cancelou esse aumento, a energia, em vez de aumentar 70%, ela vai aumentar 2,5%. A gasolina vai baixar 10 agorot, né? Agorot são em centavos aqui. 10 agorot na faixa dos 15 centavos de real. A gasolina aqui está bastante cara. E foi congelado o preço do IPTU por um ano, ou seja, não pode aumentar, as prefeituras não podem aumentar o IPTU por um ano. Além disso, eles prometeram um lugar no orçamento para a expansão da educação gratuita para crianças de 0 a 3 anos, o orçamento que vai ser apresentado nas próximas semanas. Né? Os produtos à base de água também, que estavam previsto aumento, também vai ser um aumento que também está paralisado por enquanto. A gente não sabe até quando, mas ele está paralisado. A energia ela aumentou já nesse ano, acumuladamente 8,2%. A inflação em Israel está na faixa dos 4, 5%, de energia aumentou mais que a inflação. Aumentou no mundo inteiro, é verdade. Teve países que a energia aumentou 70%, enfim. Acho que no próprio Brasil a energia aumentou muito, mas enfim, aqui eles estão segurando o preço, porque a energia aqui já é cara, né? Os produtos à base de leite aumentaram 15%. Enfim, os produtos da Osim, que é uma das principais empresas de alimento, também todos eles aumentaram muito de preço, e eles anunciaram esse pacote de bondades aí, né, que é o não aumento de alguns preços, ou até a diminuição, no caso da gasolina. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí, né, nos próximos meses. Eu acho que eles estão segurando isso até a divulgação do orçamento. O governo acabou de entrar já subindo muitos preços é complicado. É mais um governo que prometeu diminuir impostos, diminuir isso, né? Enfim, aumentar o custo de vida agora é complicado. É um governo que não vai concordar muito com aumentar salário. Então, se você não quer aumentar salário, você tem que impedir que os preços subam pelo menos nesse nível. Você me perguntar o que eu acho? Bom, eu acho bom que eles tenham dado uma freada nisso, mas isso daqui a pouco vai entrar em contradição com os ideais do próprio governo, né, que não vai querer fechar o ano com déficit. E eles prometeram muitas coisas. E vai ser difícil cumprir no próximo orçamento todas essas promessas se você não aumenta os impostos, enfim, não aumenta a arrecadação do Estado, né? Ou não corta gastos. E tem que ver onde é que eles vão querer cortar gastos. Enfim, vamos deixar essas notícias para quando a gente estiver discutindo o próximo orçamento. Vai demorar ainda uns 5 meses, 4, 5 meses, aí a gente discute o próximo orçamento. Bom, voltamos então à questão relacionada aí a deputados, que essa semana teve aí o deputado Zvika Fogel, do partido Otzma Yehudit, e o deputado e ministro Benito Gvir, ele mesmo. O deputado Zvika Fogel, ele deu uma declaração, foi uma entrevista, né, no Canal 11, ele falou que o Lapid, né, o Yair Lapid, o Benny Gantz, o Yair Golan, que era deputado do Meretz, né, e o Bogi Ya'alon, que também era deputado e é ex-general, deveriam ser presos por traição à pátria.
falou que o problema não eram as bandeiras palestinas que tem nas manifestações, né? O que tem gerado aí muita polêmica, mas ele falou que o problema não é esses 4 líderes políticos, né? Parte deles deputados, parte deles não, mas ele falou que eles deveriam ser presos. João, começa uma incitação séria, né, cara? Essa semana realmente foi bem quente nesse sentido. Preso por traição à pátria, né? Isso. Tipo, esse negócio bizarro, né? Agora, enfim, eu quero que o ouvinte fique atento a essas coisas que eu vou dizer agora, as 2 informações que eu vou dar. 3, na verdade. A primeira, o Tzvika Vogel, que ele é um coronel da reserva, né? Ou seja, ele chegou na segunda maior patente do exército, né? Ele foi, tipo, a maior general, ele é coronel, não é um sujeito que não entende nada enfim, de forças armadas, de exército, nada disso. E ainda assim escolheu estar nesse partido, né? Das 4 pessoas que ele quer prender, 3 deles são ex-generais, né? Um deles foi vice-chefe das Forças Armadas, e os outros 2 foram chefes das Forças Armadas e ministros da Defesa, né? No caso do Benny Gantz e do Bughi Ya'alon. O Bughi Ya'alon foi do Likud, inclusive, depois saiu, criou o partido dele, o Teller, me juntou com o Benny Gantz, com o Yair Lapid, né? no antigo azul e branco e tal, e agora está retirado da política, né? Ou seja, 3 deles são generais, né? Acima dele, 2 foram chefes das Forças Armadas e ministros da Defesa. E o outro é simplesmente, ninguém mais, ninguém menos, que o líder da oposição. Okay? Ou seja, vem um deputado da coalizão e assim diz, sem mais nem menos, na televisão, sem nenhuma vergonha na cara, que 3 ex-generais das Forças Armadas e o líder da oposição têm que ser presos por traição à pátria. Okay? Isso é muito sério, não é brincadeira. O cara dizer um negócio desse assim e ficar impune, né? Ele vai ficar impune porque ele tem imunidade, mas o cara não ser execrado, não ser tipo, destruído pela mídia, pelos analistas, enfim, pelos outros parlamentares, né? Em que lugar do mundo, em que lugares do mundo que um deputado da coalizão pede a prisão do líder da oposição por fazer comentários que ele considera traição à pátria, né? Porque o que o Yair Lapid fez? Ele roubou, ele se meteu em alguma guerra com muitos israelenses mortos, ele, enfim, vendeu armas para algum inimigo, ele fez alguma coisa dessas que possa caracterizar traição à pátria, né? Divulgou segredos internos do país. Nada disso, não tem nada, não tem nenhuma acusação, nem o próprio Tzvika Vogel fez uma acusação disso. Ele quer simplesmente prender 3 ex-generais, né? Enfim, 3 generais da reserva, 2 deles ex-chefes das Forças Armadas, né? E o líder da oposição, porque eles pensam diferente dele. É só por isso. Okay? E isso é a tentativa de normalização desse tipo de comentário, desse tipo de incitação contra essas pessoas, né? Desse tipo de incitação contra a democracia, né? Enfim, de criminalização da opinião contrária. Eu poderia dizer criminalização da esquerda, mas esses 4 aí, só um é de esquerda, né? Então não daria para falar de discriminação da esquerda, mas enfim, essa é a situação na qual a gente se encontra agora. E isso, enfim, é parte das notícias absurdas que a gente tem semana a semana no país, né? E a gente está só começando. É isso, a gente está só começando. Extremamente complicado e estamos só começando. Eu acho que a questão dele é incitar mesmo, né? A gente teve aí realmente uma semana bem quente nesse sentido, essa questão das manifestações, as bandeiras da Palestina nas manifestações, né? Porque tem setores da esquerda que falam que com ocupação não tem democracia, né? Que a gente está virando a ocupação em Israel também, e essa é parte de setores da esquerda e outros setores que continuam, né, com a questão somente o que esse governo tem feito na questão principalmente aí dessa reforma judicial, né? As manifestações ganharam corpo, né, quando foi apresentada aí essa reforma judicial. Então houve pessoas com bandeiras da Palestina na última manifestação, que gerou uma série de discussões aí, né, na televisão, na mídia, de uma forma geral, e isso também foi muito usado para incitar por parte do governo, né? Inclusive o Ben-Gvir dando orientações à polícia de proibir, né, que bandeiras da Palestina fossem usadas na manifestação. Mas é isso, começando aí esse governo e a gente já viu como é que veio. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que é sobre o Netanyahu ter retuitado fake news sobre a Barbara Miara, que é a Procuradora-Geral do Estado. Eles estão aí em guerra aberta, né?
por conta de divergências, enfim, de como esse governo tem se comportado aí. E agora foi a vez do Netanyahu fazer esse tweet. Apagou, né, João? Mas o estrago foi feito, né? É a primeira vez que ele faz isso. Não, foi um negócio bizarro, né? O Canal 14 já é uma fábrica de fake news, né? O Canal 14 é a Jovem Pan israelense versão piorada, tá? Porque, tipo, quando eu digo versão piorada, não é brincadeira, não. Além, enfim, da qualidade da transmissão deles, em termos de som e imagem, isso é uma porcaria, né? Enfim, o Canal 14 não tem... Eles nem fingem que tem um contraponto, que a Jovem Pan às vezes bota aí uma pessoa por programa para fazer um contraponto, né? Um democrata por programa. O Canal 14 não tem nem isso. Então, o único contraponto que pode ter no Canal 14 é o convidado, que se ele aceitar ir, né, e for de um partido que não acompanha a base do Netanyahu. E alguns já aceitam aí. Mas, enfim, o que aconteceu foi que o Canal 14 publicou uma falsa notícia, né, uma fake news total, de que a procuradora-geral do governo, a conselheira-geral do governo, enfim, foi uma informação divulgada pelo analista político, né, do Canal 14, o Yaakov Bardugo, hein, que é um sujeito bibista até o último fio de cabelo, né, enfim, uma informação falsa, na qual a Gali Barbie Miara, a conselheira-geral do governo, teria se encontrado com o chefe da unidade 433 da polícia, okay, e perguntado por que ele não está abrindo investigações contra membros dessa coalizão atual. Okay? Essa foi a acusação, na verdade, foi uma acusação que o Bardugo fez, e Netanyahu simplesmente fotografou, fez uma captura de tela e publicou o tweet enfim, publicou a manchete do Canal 14. Eu vou te dizer, Marquinhos, o Netanyahu não deletou, não. Tô com o tweet aberto aqui na minha frente, okay? Do dia 11 de janeiro, ou seja, de ontem, está gravando 12 de janeiro de noite, como sempre, que é às 10h18 da noite, ou seja, exatas 25h30, ele publicou isso e está aí, está no ar ainda, né? A foto. Obviamente que os comentários estão aqui detonando com ele, e aí a Gali Barbie Miara, ela simplesmente fez um comentário que foi... É muito triste que o primeiro-ministro tenha publicado uma informação grosseiramente falsa sobre mim, sem ao menos ter checado antes, né? E não foi a primeira vez. Assim ela comentou. Enfim, é o governo Netanyahu em pé de guerra com todo o sistema judiciário, que não importa quem. Eu jurava que ele tinha apagado, achei que ele tivesse apagado. Então, não só não apagou, tipo, o estrago continua sendo feito, né? Porque a mentira continua estando ali. Brincadeira, cara, é realmente bizarro, muito bizarro. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões relacionadas ao conflito palestino-israelense. Bom, gente, a primeira notícia do bloco é sobre um dos planos de saúde, né, que a gente tem aqui em Israel. O sistema de saúde é uma parceria, são parcerias público-privada, e a gente tem vários planos de saúde, né? Que cada pessoa escolhe o plano de saúde que quer ficar e entra, né? E é um plano de saúde que vai te oferecer o serviço. Então, um dos planos de saúde se chama Clalit, que é o maior plano, né? O mais antigo aqui de Israel, e funcionários de uma das suas filiais se recusou a atender um palestino que foi ferido. É polêmico isso, hein, cara? Um tanto quanto complicado, né? Complicado e polêmico, terrível, né? Enfim, terrível, né? Enfim, na verdade, o Clalit não tinha nada a ver com a história até que eles divulgaram a nota deles, que foi lamentável, né? A culpa da situação foi da diretora, né, da gerente dessa sede, né, da Clalit, ali na cidade de Kiryat Malach, que fica no sudoeste do país, né? Ali, enfim, não muito longe da fronteira com a faixa de Gaza. O que aconteceu? Um trabalhador palestino chamado Hamoudi Abu Tarbush, que morava no sul, que mora, né, no sul de Hebron, né, na região metropolitana de Hebron. Ele, enfim, tinha permissão para trabalhar em Israel, né? Trabalhava numa loja de verduras, de legumes e verduras em Kiryat Malach, e ele chega muito cedo no trabalho, e ele parece que foi tentar abrir a porta, e a porta se despedaçou na mão dele. Ele fez cortes muito sérios na mão, né? Tem fotos dos cortes, é terrível o que aconteceu com ele. E aí, ele não sabia o que fazer, ele chega antes do chefe dele, do dono da lojinha, chegar, então ele não sabia o que fazer, ficou mais de uma hora com a mão sangrando muito, tentou
estancar o sangue, não conseguiu. Aí chegou uma senhora que é cliente dessa loja, enfim, antes dela abrir, pegou ele no carro e levou ele direto para essa clínica, que era a única que fica aberta nessa cidadezinha chamada Kiryat Malach, né? Eles têm 2 clínicas, uma fecha às 7 da manhã e a outra abre às 7 da manhã, então ela levou na que está aberta, né? Era 7h30 da manhã, já tinha uma hora que ele estava sangrando. E ela chegou lá, a recepcionista atendeu ele bem, esse segundo relato dessa senhora que ajudou ele, né? Essa cliente. E ele foi tratado bem pela recepcionista, ia entrar, e aí a diretora pediu para ele esperar, começou a fazer uns telefonemas, pediu o documento de identidade dele, ele não tinha documento israelense, tinha só documento palestino, e ela disse, eu não posso atendê-lo dessa maneira, enfim, eu não tenho autorização para atender ele aqui. E ele ficou esperando a porta, e a mulher que estava com ele fazendo um escândalo, dizendo que isso era absurdo, que ele estava precisando de atendimento de primeiros socorros urgentes, e outras pessoas passavam lá e também se indignavam, que não queriam prestar atendimento para ele, e a mulher foi irredutível, a diretora, até que o dono do comércio chegou, né? E aí a senhora que acompanhou esse palestino Hamoud até a clínica, ela avisou o dono da loja, né? Mandou uma mensagem para ele chegou rápido de carro, pegou ele, botou no carro e levou ele até o Hospital Barzilai, em Ashkelon, onde ele recebeu os cuidados e já foi liberado, né? Não sei quanto tempo ele ficou internado, mas já foi liberado. Enfim, e isso sempre aconteceu em Israel. Enfim, Israel sempre teve pessoas racistas, e especialmente com árabes e mais especialmente ainda com palestinos. Não é uma coisa nova. Israel não está isento de ter racistas que nem em outro lugar do mundo, tá? Mas nada me convence que as pessoas tomem atitudes como essa são consequência dos novos ventos que estão soprando por aqui. Enfim, a ponto da diretora poder colocar, enfim, a diretora de uma clínica de saúde poder colocar em risco a saúde de uma pessoa que precisa de primeiros socorros, né? E a própria moça que acompanhou disse, se esse garoto fosse israelense, nunca que vocês iam estar exigindo dele documentação e não deixando ele entrar, né? Se ele fosse judeu, na verdade, que ela falou. Tipo, ele precisa de atendimento, depois você vê a parte burocrática, ele pode morrer, né? Ele podia estar perdendo sangue. A senhora disse que quando encontrou com ele já estava com um olhar não concentrado, desfocado, enfim. E que era um claro exemplo de racismo, né? E aí o que Clalit respondeu sobre isso? Que essa é uma sede que existe há muitos e muitos anos, com profissionais sérios e competentes, e o que aconteceu foi que no momento que ele chegou até ali, a própria clínica já entrou em contato com o Hospital Barzilai para que essa pessoa, para que esse cidadão, cidadão na verdade não sei se eu posso chamar, né, porque ele não é cidadão israelense, mas enfim, para que essa pessoa pudesse receber os cuidados adequados no lugar que pudesse dar esses cuidados, prestar esse serviço para ele. Não acredito nessa nota do Clalit, okay? Não acredito, acho que isso é invenção, uma maneira deles tentarem se resguardar e também livrar a cara dessa diretora local ali. Enfim, ela pode ter agido por medo de qualquer monte de coisa, pode ter achado que ele, por ser árabe, se meteu num caso de violência, que podiam chegar outras pessoas ali para se vingar em uma briga de gangues, uma vez que a gente sabe que esse problema do crime organizado está muito grande na cidade árabe. Pode ter acontecido muita coisa ali, tem muitas hipóteses que configuram racismo, né, entre as que podem ter acontecido ali. O fato é que um sujeito que precisava de primeiros socorros não foi atendido ali. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Há 6 meses, mais ou menos, eu estava fazendo uma mudança e caiu uma mesa no meu pé. Eu quebrei o dedo do pé, foi uma fratura muito, muito feia, que enfim, o osso saiu do lugar, né? A metade quebrada saiu do lugar. Doeu muito, 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 e sangrou muito meu pé. E o corte foi embaixo da unha, né? Então não parava de sair sangue, enfim, e não dava para levar ponto. Eu cheguei numa clínica, obviamente que eu deixei meus documentos, mas foi atendido muito rápido. Eu cheguei numa clínica. E o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi, eles falaram, olha, a gente não pode atender aqui que não tem radiografia, mas eles enfaixaram no meu pé para parar de sangrar, para tentar controlar um pouco o sangramento. Por que não fizeram isso com esse garoto palestino, que é um jovem, né? Com esse cara, até que ele chegasse no hospital? Ninguém me convence de que eles foram mal intencionados ali. Entendeu? Enfim, isso vem uma semana depois, a gente comentou essa semana passada, do Simcha Rothman, né, do deputado Simcha Rothman e da ministra Orit Struk defenderem que os médicos, sempre que haja outra opção, possam escolher se eles vão tratar de determinados pacientes ou não. Né? No caso, eles estavam se referindo à comunidade LGBT, mas é aquela máxima, né? Primeiro levaram os judeus. Como eu não sou judeu,
então eu fiquei na minha. Depois levar, até que não tinha quem levar. Enfim, começa com os gays, ou começa com os árabes, depois passa para o outro, passa para o outro. Enfim, até que vai chegar em todo mundo que não é igual a eles, né? E é basicamente isso que a gente está vendo acontecer aqui. Os processos, né, que fazem com que o cenário em Israel se pareça mais e mais com os processos da Europa na década de 30, tal qual descreveu o ex-deputado e ex-general Yair Golan, estão na cara de todo mundo, né? Você não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. É isso aí. Bom, a próxima notícia do bloco é sobre o deputado Smotrich, né, o Sarak Bush, né, o ministro da Ocupação, que informou que Israel vai confiscar 130 milhões em impostos da autoridade palestina, e esse dinheiro vai ser enviado aí para famílias vítimas de terrorismo, né? E o que acontece é que Israel é responsável por coletar, né, dinheiro, os impostos dos palestinos, e repassa o dinheiro para eles. E a autoridade palestina tem uma política, né, de ajudar famílias, né, em que seus membros de suas famílias tenham cometido atos, né, de terrorismo, que para eles é visto como atos de, enfim, de heroísmo, né? É o outro lado da moeda. Então, o Smotrich, ele falou que não vai mandar o dinheiro, 130 milhões, não vai mandar para a autoridade palestina e vai mandar para as famílias vítimas de terrorismo. João, é uma primeira pancada do lado palestino pelo ministro da ocupação, né, cara? Pois tem muita coisa para falar sobre essa notícia, porque Pois isso é uma tem coisa, muita isso é uma coisa coisa mesmo. muito grande. Isso é uma coisa muito grande, não é pouco importante, não. Tá? Então vamos por partes. Esse dinheiro que o Smotrich decidiu confiscar, né, que os palestinos chamam de pirataria dele, ou piratagem, sei lá como é que fala, ele é imposto antes que qualquer pessoa questione. Mas esse dinheiro de quem? É Israel que dá para os palestinos? Não. Esse é dinheiro recolhido de impostos dos palestinos, ok? Nos acordos de Oslo, parte do que foi acordado ali não foi imposição israelense, não. Os palestinos israelenses concordaram, que os palestinos tinham suas razões também para concordar com isso, é que os impostos eles iam ser efetuados pela economia israelense, pelo Ministério das Finanças israelense, e seriam repassados para os palestinos depois de uma cobrança de amalot, que eu acho que seria como se fosse comissões e tal, ou de conversão de moeda, etc., e os palestinos receberiam o valor correspondente. Mas, os palestinos se queixam agora se queixam, né, que dizem que Israel vende tudo para eles, que cobra pelo serviço de água, que cobra pelo serviço de eletricidade, que eles são reféns de Israel. Mas no caso, quando os acordos de Oslo foram decididos, os palestinos preferiram que esses serviços fossem dados por Israel do que fossem independentes deles, até porque a gente tinha uma estrutura, ou que viessem da Jordânia, porque a economia de Israel é muito mais forte. Por exemplo, eles sabem que se isso for gerido por Israel, é mais difícil que falte energia por questões estruturais, né? Então, eles pagaram o preço para isso. Como, por exemplo, falta no Líbano. Na Jordânia agora eles resolveram esse problema, mas até pouco tempo atrás a Jordânia também carecia de problemas sérios de abastecimento de água, energia, etc. Mas esse dinheiro ele tem que chegar aos palestinos. Só que uma lei israelense ela permite a Israel não repassar o dinheiro dos palestinos, esse dinheiro de impostos dos palestinos, caso o governo considere, caso seja aprovado, né, não o governo considere, caso seja aprovado, que esse dinheiro está sendo usado para financiar ações anti-israelenses. Okay? E aí vem o terreno cinza, que é muito usado pelo Smotrich, okay? Mas que pode ser um tiro no pé gigantesco. Por quê? O que o Smotrich está dizendo? O Smotrich está fazendo um discurso muito demagógico, muito populista e muito inteligente. Entende? Porque o que ele diz? A autoridade palestina ela indeniza terroristas e famílias de terroristas presos ou mortos, né, ou mártires. Ou seja, eles estão recompensando quem faz atentado contra israelenses. Então a gente resolveu tirar esse dinheiro deles, que eles vão dar para esses terroristas, okay? E a gente vai destinar esse dinheiro para familiares de vítimas do terrorismo. Okay? Enfim, é um discurso que em Israel ele soa como música para os ouvidos de muita gente, inclusive de quem não é da base eleitoral do Smotrich. E é muito difícil que o Netanyahu vire para o Smotrich e fale assim, não, você não vai fazer isso. Porque se o Smotrich anuncia que ele vai fazer isso, agora o Netanyahu ele virou totalmente refém disso. E por que o Netanyahu não gostaria que o Smotrich tomasse essa decisão? Porque o Smotrich levaria o crédito e se fortaleceria perante a base do Netanyahu. Essa é a razão número 1. E a razão número 2 é onde entra a principal complexidade da questão. A autoridade palestina hoje, ela se sustenta, segundo uma entrevista que o primeiro-ministro palestino deu para o Haaretz essa semana, ela se sustenta
com um déficit mensal de 40 milhões de shekels, okay? Que representa mais ou menos uns 12, 13 milhões de dólares por mês de déficit, né, da autoridade palestina, que é o governo palestino. Né? Ou seja, eles não estão conseguindo pagar os salários dos funcionários deles, né? Eles estão, enfim, a situação está complicada. Já está complicada há um tempo. Os países da Liga Árabe, eles não fornecem as quantias financeiras que eles se comprometeram no passado. Os países da União Europeia, eles também não ajudam muito e tal. Enfim, a autoridade palestina, ela depende de recursos muito escassos, que vêm de Israel e dos Estados Unidos, né? De Israel, no caso, nem vem de Israel exatamente, vem dos impostos palestinos, e dos Estados Unidos, que fazem algumas doações, né? E tem um país só da Liga Árabe que contribui financeiramente, que é a Argélia, que contribui com 56 milhões de shekel ou de dólares, agora não sei, por ano, né? Menos que eles precisam para conseguir se sustentar. Enfim, e não receber esses 130 milhões de shekel por ano, por mês, significaria um déficit de 170 milhões, né, de shekel por mês, que é altíssimo, né? Até porque grande parte das pessoas que estão empregadas na Cisjordânia são funcionários públicos, okay? Que recebem o dinheiro exatamente da autoridade palestina. Entre eles, por exemplo, a Guarda Nacional Palestina, os policiais palestinos, okay? Que já estão recebendo o salário diminuído, né? Eles estão recebendo só 60 e pouco por cento do salário todos os meses, por causa desse déficit, né? Porque os bancos palestinos eles não têm condição de arcar durante tanto tempo com empréstimos e isso para a autoridade palestina em valores tão altos, e eles tiveram que cortar salários, né? O que ia atrasar salários, já estão com salários atrasados policiais há bastante tempo, eles estão recebendo menos que eles precisam, e o que os policiais estão fazendo? Eles estão alugando suas armas para milícias palestinas e grupos terroristas, ou para crime organizado, okay? Ou seja, olha só, polícia alugando arma para crime, né? Ou para terrorista, etc., que inclusive contribui para aumentar a violência contra Israel. Então, olha só, o Smotrich quer tirar o dinheiro deles para passar para vítimas do terror, só que no fim das contas o que ele está gerando aí é um aumento dos casos de terrorismo, né? E mais vítimas de terrorismo. É um negócio absurdo, um negócio impressionante como é absurdo. Só que os outros não estão preocupados com isso. Né? Ele foi questionado. E a outra questão é que a autoridade palestina, se ela não conseguir nem pagar os salários, ela vai cair. Ela não consegue sustentar. Ela já está numa crise gigantesca. O Abu Mazen, o presidente da autoridade palestina, já completou 18 anos no poder, completou essa semana. Ele não está popular, não tem eleições há muito tempo. E ele, enfim, se mantém no poder por causa da força. Só que a força dele uma hora vai acabar. Principalmente se ele não tiver mais dinheiro, se ele não conseguir sustentar as pessoas que, enfim, a quantidade absurda de pessoas que a autoridade palestina sustenta na Cisjordânia, porque realmente a economia na Palestina é uma economia pobre, né, escassa, né, que não é muito desenvolvida, enfim, não é nem um país, né, uma área, é um governo semi-autônomo em área de ocupação que depende de Israel para uma série de coisas, enfim, e que agora nem sequer o dinheiro de impostos dos seus cidadãos está podendo servir para ser redistribuído para a própria população. E aí, quando o Smotrich foi perguntado se ele não tinha receio da autoridade palestina, enfim, como se diz, se corroer, né, e quebrar, no caso, ele disse o seguinte: olha, eles dão dinheiro para terrorista, eles não ajudam nada a gente, eles são nossos amigos, por que eu vou ter minha preocupação com o fim deles? Okay? E o Smotrich, ele realmente não está nem aí. O Smotrich quer ver o circo pegar fogo, né? Enfim, ele quer ver, ele quer eliminar qualquer possibilidade de um grupo palestino que é a favor da existência de dois estados, tá no comando e forte, né, enfim, na autoridade palestina e perante a comunidade internacional. Então ele está interessado realmente em derrubar o Fatah, né, da autoridade palestina, mesmo sabendo que o que vai chegar depois dali é o Hamas. Okay? Qual é o problema? É que Israel não vai deixar o Hamas assumir o lugar ali do Fatah. Né? Israel vai fazer o máximo para não permitir que o Hamas faça isso. Então, se por acaso o Fatah cai ali, quem provavelmente vai assumir isso é Israel. Okay? E Israel teria que fazer que nem fazer antes os acordos de Oslo, né? Que teria que intervir ali e começar a cuidar dos serviços básicos palestinos, que inclui educação, que inclui saúde, que inclui construção de estradas, que inclui a polícia. E são muito mais profissionais israelenses ali, e é muito mais envolvimento israelense ali,
e é muito mais a ideia de que só tem um Estado, né, nesse espaço aqui todo. Okay? O que, por um lado, é o que o Smotrich quer, por outro lado, ele não quer esse Estado com essa quantidade de árabes, né? Mas ele não pode falar abertamente que ele quer expulsar essas pessoas porque isso podia significar um problema legal para ele, né? Enfim, e aí vem também a questão que a gente falou na semana passada, ou na semana retrasada, que é o fato dos palestinos terem ido até a ONU para poder, para judicializar a ocupação, né? Para que a ONU transforme a ocupação num problema jurídico e que possa tomar medidas legais contra a ocupação. E a Assembleia da ONU votou a favor disso. Então, muitos analistas estão apontando essa medida do Smotrich como uma resposta a essa postura palestina. Ainda que os dois lados tenham negado, né? Os palestinos disseram que Israel já está ameaçando fazer isso há muito tempo, e que esse governo não impressiona nada que eles façam isso, e Israel nega também, diz que não tem nada a ver, que eles estão fazendo isso porque realmente esse dinheiro está indo para os terroristas, blá, 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 que não é nenhuma vingança. Eu acho que o momento foi oportuno para fazer, por causa do que os palestinos fizeram, para convencer outros membros da coalizão e talvez até da oposição de que isso é o que devia ser feito, mas eu acredito também que o Smotrich teria feito em algum momento, independente dos palestinos terem ido até a ONU. É uma medida muito, muito, muito perigosa. É uma medida desumana, né? Porque você vai colocar pessoas em situação de extrema pobreza. Enfim, e é absolutamente nociva, não só aos palestinos, como a Israel. Mas o Smotrich, ele não é ministro das finanças de Israel de todos os seus cidadãos. O Smotrich é ministro das finanças dos colonos e das pessoas ultra-radicais que apoiam a colonização da Cisjordânia. Enfim, e é para isso que ele está lá, é isso que ele quer, hein? E ele agora conseguiu acenar um pouquinho para uma base um pouco maior, mas de resto ele não está nem aí para o resto do Estado, para o resto do país. Ele está aí para a pauta dele, para satisfazer as demandas dele mesmo, e é talvez o ministro mais perigoso que Israel já tenha tido em toda a sua história. Quem achava que ele, como ministro das Finanças, não ia poder ser tão problemático porque ele não está envolvido diretamente no que tem a ver, no que se refere ao conflito com os palestinos, está muito enganado. Eu entre eles, né, também me enganei. Achei que era menos mal ele ali nesse ministério do que no Ministério da Defesa. Não, agora tem minhas dúvidas, né? Ele pode fazer muito estrago ainda. Mas ele é o ministro da ocupação também, né? Ele tem aquele cargo de do Minal Ezrahi, né? Da autoridade civil. Ele era uma parte, né, do Ministério da Defesa, né? A autoridade civil que cuida tudo relacionado à população palestina nos territórios. Era um órgão ligado ao Ministério da Defesa do Exército, e agora ele conseguiu separar do Exército isso, né? E ele é o ministro responsável por isso. É o ministro que cuida, ele é um ministro dentro do Ministério da Defesa, né? Que cuida da autoridade civil. Antigamente era sempre relacionado a um general, né? Um militar, enfim. E agora é o Smotrich. Ele acaba juntando tanto a sua tarefa aí como ministro das Finanças, como a sua tarefa enquanto ministro da Ocupação, para fortalecer, enfraquecer a autoridade palestina e fortalecer o seu ideal de, enfim, terra de Israel para o povo de Israel. É isso. Vamos então à nossa próxima notícia do bloco, João, para você apresentar aí números, né, que foram números anuais aí da Iniciativa de Genebra, que coloca vários dados relacionados à região aqui, principalmente ao conflito palestino-israelense, né? A Iniciativa de Genebra, que é uma organização israelense-palestina, né, enfim, a Iniciativa de Genebra porque ela se reuniu pela primeira vez em Genebra, mas ela não é uma iniciativa suíça, né, que propõe, né, uma solução para o problema, né, a criação de 2 estados, inclusive tem mapa de fronteiras. O site deles tem, inclusive, traduzido para português, né, genevainitiative.org, se não me engano, vocês podem procurar. Eu publiquei na minha página no Twitter com a tradução, né, e eu vou comentar com vocês. Estou colocando que o 2022 foi o ano mais mortal na Cisjordânia nos últimos 17 anos. Em 2022, 235 palestinos foram mortos pelas forças, das forças militares israelenses, né, ou forças de defesa, né, 182 deles na Cisjordânia e 53 na faixa de Gaza. Enquanto isso, 31 israelenses foram mortos por atividades terroristas e de guerrilha dos palestinos, hein, civis ou militares. E 0 foi o número de vezes que o primeiro-ministro israelense se reuniu com qualquer liderança palestina. 4.700 presos palestinos se encontram em prisões agora israelenses, né, no momento,
dos quais 34 são mulheres e 150 são menores de idade. 1.058 unidades habitacionais palestinas e edifícios foram demolidos esse ano pelo Ministério da Defesa israelense, 29% deles em Jerusalém Oriental. 4.427 unidades habitacionais nos assentamentos, na Cisjordânia, avançaram em processos legais e burocráticos para que possam ser construídos ou foram construídas, ou seja, entre lugares que receberam autorizações para serem construídas ou que começaram a ser construídas, foram 4.427. Até agora eu dei só os números ruins, eles publicaram um número que, a meu ver, é um número positivo, que é que 17 mil palestinos receberam licenças, permissões para trabalhar, da faixa de Gaza, receberam licença para trabalhar em Israel, nesse ano de 2022. Vale lembrar que quando o governo anterior tinha entrado no poder, o número ele era escassíssimo, era um número muito baixo, de menos de 2 mil pessoas, agora são 17 mil, que ajudam bastante a economia de Gaza. Ainda é muito pouco, mas é um avanço. Foi o único número positivo que, a meu ver, eles apresentaram aí, que inclusive ajudou um pouco a acalmar a situação em Gaza. Mas é isso, tá aí, a postagem tá na minha página no Twitter, @JoãoKM. Quem quiser ver, tá o flyer em hebraico e a tradução tá num fio de 5 partes que eu escrevi. Como a gente comentou, em vários episódios, que foi o último ano aí o ano foi realmente mais violento, na Palestina. Inclusive teve um debate em que o deputado Ahmad Tibi, falou para o Benny Gantz que ele se colocava aí como cara para conversar e tudo mais, mas era o ano mais sangrento, e a gente acompanhou isso também aqui nos nossos episódios. Bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burri. Manda aí, Mac. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que tem aproveitado o mau tempo em Israel para fazer o famoso puteiro. O puteiro, que no Rio Grande do Sul o pessoal chama de sopa campeira. O João tem preparado o puteiro lá na casa dele. Hapoel Tel Aviv. O Hapoel Tel Aviv no basquete, vice-líder do campeonato israelense de basquete masculino. O destaque da temporada, a sensação do campeonato até agora. Está jogando também a Eurocopa e conseguiu um resultado extraordinário pela Eurocopa. Lá em Londres ganhou do Lions por 95-93. É um resultado fantástico, maravilhoso, um resultado histórico, muito comemorado. Essa vitória do Hapoel Tel Aviv fora de casa contra o Lions lá em Londres, 95-93, um resultado extraordinário, um jogo muito disputado e realmente está inflamando e emocionando muito a galera do Hapoel Tel Aviv até o momento. O que vai acontecer na sequência da Eurocopa e do Campeonato Israelense não podemos saber, não podemos dizer. Fatalmente o Hapoel Tel Aviv vai se classificar para os playoffs na Liga Israelense, mas se vai adiante, vai ser campeão, não podemos afirmar, os adversários são muito bons. Mesma coisa na Eurocopa, mas quem sabe, lembrando que a Eurocopa já foi conquistada pelo Hapoel Jerusalém em 2004. É isso aí, meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, um grande abraço. Valeu, Nelson, te esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica aqui nesse longo podcast que teve a presença ilustríssima de Marcelão Treisman? Não, vamos nessa aí, 00:20 já, tá na hora de eu dormir. Pois é, da hora de você dormir, eu já estou quase dormindo também. Valeu, a gente se fala então semana que vem e grava nosso próximo episódio. Um grande abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau.